Vamos dar início, então, ao lançamento, né, da coletânea A Reconquista do Território, Etnografias do Protagonismo Indígena Contemporâneo. E, para esse lançamento, nós organizamos uma mesa, né, de debates, que está composta assim. Eu vou convidar os participantes para se integrarem aqui à mesa. Então, o organizador, né, editor da coletânea, professor João Pacheco de Oliveira Filho, professor titular de Antropologia do Museu Nacional. E convidados, né, para a sessão de hoje, vamos chamar então aqui para compor a mesa a ex-procuradora-geral da República, doutora Débora Duprá. Em seguida, gostaria de convidar meu colega de departamento, professor Gerson José Luciano Baniwa. E, terminando de compor a mesa, nosso colega do Instituto Socioambiental, Márcio Santilli. Combinado aqui, cada um, né, dos participantes da mesa terá aí até 15 minutos, né, para fazer as suas observações, seus comentários, sua fala. E eu, então, sem maiores delongas, passo a palavra para o organizador da coletânea, que vai apresentar, então, o trabalho, professor João Pacheco de Oliveira. João, como dizem lá de onde eu venho, the floor is yours, né? Bem, boa tarde a todos. Acho que é uma satisfação estar aqui no auditório do CS, né? Bastante conhecido, né, na história da antropologia, da ABA, é o lugar das posses habituais das diretorias da ABA e de uma série de eventos também importantes para os antropólogos aqui em Brasília. Eu acho que a ideia desse livro é basicamente trabalhar com o tema da formação do território como uma questão efetivamente de etnografia, né? Não se trata de uma simples tomada de posição. Eu sou favorável ao território indígena ou sou contra ele. É a questão de como a antropologia, como disciplina, através das suas teorias, seus métodos, ela pode se debruçar sobre o assunto, como ela pode gerar evidências e como ela gera uma análise para acompanhar esse processo. Então, são exercícios, de certa maneira, que eu considero exemplares, né? Não são os únicos exemplares, existem muitos outros, né, também muito importantes. Por várias razões, nós acabamos nos fixando nesse por uma conexão mais próxima com os autores, o fato de também vários dos outros trabalhos já estavam publicados separadamente e tinham já públicos específicos. Então, a montagem do grupo aí que participa com essas etnografias foi relativamente aberta, né? Em determinados momentos foi ampliada também. São, ao todo, eu estava fazendo a conta, porque existem alguns casos em que realmente são vários grupos envolvidos, né? Por exemplo, nós temos um texto que é do Estevão Paletó sobre os povos do Crateús, do Ceará. E aí são 5 povos, são 5 autodenominações reivindicadas por eles e, enfim, isso torna, na realidade, se fôssemos recuar historicamente, seriam muito mais, né? Mas algumas foram atualizadas e são essas que são acionadas pelos indígenas na luta por direitos. E o que eu queria destacar, né, na introdução marquei isso bastante também, é que é muito fundamental pensarmos que a formação de território ela não é um fato, um dado a mais, ou um dado igual a outros, relacionado à questão do destino, da organização social e da cultura dos povos indígenas, né?
ela é uma questão absolutamente crucial, porque os indígenas se constroem através dessa luta pelo território. Eles estabelecem estratégias que vão do âmbito da vida econômica, do parentesco, da ocupação de espaço, até mesmo mudanças, incorporações, rituais, fazem parte desse universo. Então, para falar dos indígenas contemporâneos, eu acho que seria um exercício bastante complicado nós deixarmos de lado esse aspecto da vida deles que é absolutamente central, a formação do território, porque é algo pelo qual eles lutam e que a todo momento intervém, se manifesta na própria ação deles entre os seus parentes, nas suas aldeias, nas suas famílias, como estratégia. Acho que, de outro lado, esse trabalho também reflete uma linha importante na antropologia brasileira de um compromisso marcado com os povos indígenas, né? Quase todos esses trabalhos aqui, não todos, mas uma boa parte deles, também foi, em certo momento, parte de intervenções concretas, no sentido de criar ou reforçar direitos indígenas. Foram também parte de relatórios de identificação, de laudos antropológicos, de intervenções perante o Ministério Público ou, em várias ocasiões, até de preparação de dossiês para o público. Então, todos esses autores também podem ser ditos, se debate um pouco, né, sobre a antropologia, que seria uma antropologia comprometida, e certamente todos eles são exemplos de uma antropologia comprometida. Comprometida, como desde a fundação da ABA tem sido colocado, não só com o fazer científico também, com o cuidado no fazer científico, mas também com os resultados dos dados recolhidos e o impacto que isso tem sobre os povos analisados. Acho que também uma informação importante, né, geralmente, sobretudo os mais novos, me perguntam de um modo bastante indagando, né, com curiosidade, a ausência dentro desse grupo de indígenas, né? E porque esse processo recupera uma luta de 4 décadas de formação de direitos indígenas e de uma antropologia comprometida com a formação desses direitos. Então, na verdade, a maior parte dos trabalhos foram feitos anteriormente a 2010, né? E a tese, por exemplo, de Gersen, a tese de Tonico Benítez e outros, muitos, né, são trabalhos posteriores. E nós resolvemos também não manter, né, a formatação da forma que estava, porque eu acho que a questão do antropólogo indígena, ela em si, implica um exercício de antropologia muito mais radical do que está colocado aqui. E ele exige uma atenção muito especial e um debate muito especial. Então, não gostaria que ele ficasse, de certa maneira, encapsulado dentro da discussão do território. Eu acho que ele coloca, inclusive, dimensões interessantes e cruciais para a própria antropologia e merecem ser debatidos em si. Eu acho que é isso. Eu agradeceria aos autores, e todos confiaram bastante nesse trabalho, que inicialmente foi uma coletânea apresentada em agosto de 2018 no Congresso Internacional do UIAS, International Union of Anthropological and Ethnological Societies. E isso foi realizado em Florianópolis e era uma maneira de marcar, aí foi os textos todos colocados dentro da revista Vibrant, Virtual Brazilian Anthropology, como uma maneira de marcar a posição dos antropólogos brasileiros em relação a esse problema e mostrar a presença desses antropólogos dentro dessas referências. Acho que talvez quem vá ler possa achar algumas referências um pouco cansativas também, da bibliografia internacional, etc., mas era um pouco essa a intenção de chamar a atenção dos colegas para o muito de investimento que a antropologia brasileira fez nessa temática, que é uma temática muito importante, embora tenha sido deixada muito ao largo
pela antropologia americanista, né, mais voltada às chamadas terras baixas da América do Sul. Né. Eu acho que essa edição ainda hoje é disponível, né, está na revista Vibrant, pode ser baixada e está em inglês. Então, desde que nós fizemos, a intenção era traduzir isso para o português e dar uma utilização local mais forte. Nessa publicação em português, novos trabalhos foram acrescidos, sobretudo o trabalho de Paulo Santilli, o trabalho de José Pimenta, do próprio Estevão Paletó, não sei se me engano, esqueci mais alguém, mas alguns trabalhos foram incorporados e já deram uma atualidade, ampliaram um pouco o conjunto de situações tratadas. A ideia não é que seja um quadro absolutamente representativo da história do Brasil ou da condição dos indígenas brasileiros, não é isso, são etnografias que mais refletem um modo de fazer e problemas da construção da etnografia do que propriamente uma representatividade nacional sobre todos os povos indígenas. E eu acho que é isso. A minha intenção com esse livro é que ele circule bastante e que ele possa embasar um pouco os estudantes de antropologia, sobretudo, né? Sempre me vinha a minha própria sensação, quando eu estudava antropologia, que via os textos passarem sobre os Zulus, sobre os Nua, sobre os Caxim, e efetivamente eu não sabia onde estavam localizados aqueles povos. Tinha que ir ao mapa e imaginar como eles estavam. Eles, para mim, era uma abstração completa. E eu acho que se nós conseguirmos criar uma antropologia que, desde o nascimento, já seja uma antropologia colada na história e colada nas lutas dessas populações, provavelmente nós vamos ter uma postura nova em relação a essa forma de fazer antropologia, né? Eu acho que era isso. Agradeço muito aí aos três comentadores, né, que escolhi com muita... são pessoas que admiro muito pelo trabalho que realizaram, intelectual e político também. E, enfim, tivemos um encontro decepcionante em abril, pela internet, que não aconteceu nada. Então, eu resolvi que deveria fazer isso, né, presencialmente. O melhor lugar era o UNB, com seus alunos, com seus professores, para que nós pudéssemos trocar mais pontos de vista. Eu acho que o Enio tem aqui uma indicação de onde baixar o texto, né? O livro não é vendido, né? Embora eu acho que até o ePapers possa fazer algum negócio com ele, que nós absolutamente não temos nada a ver com isso. Mas, enfim, ele pode ser baixado no site pessoal meu ou no site do LACED. Foi uma produção do LACED através de um financiamento da Fundação FOR, também um projeto coordenado pelo professor Antônio Carlos Souza Lima. É isso, então. Obrigado. Obrigado, João. Então, antes de passar a palavra para a doutora Débora, eu queria informar que ali está fixado, mas eu vou circular mais de um, né, papelzinho que tem os links, né, dentro daquela dinâmica que todo mundo agora tira foto das coisas, né? Então, vocês podem fotografar e depois digitar o link e fazer o download da publicação, né, do e-book em PDF. Então, eu passo a palavra, então, agora para a doutora Débora.